Olá a todos, bem-vindos. Sem maiores delongas, vamos falar hoje de uma pessoa muito importante, nascida aqui em Cernache do Bom Jardim. Trata-se de Dom Nuno Álvares Pereira, que é conhecido como o Santo Condestável, e tornou-se, em 1918, o São Nuno de Santa Maria. Uma figura muito interessante e com representações diversas. Afinal, ele é representado jovem, como um rapaz viril, forte, armado, e também representado já na última idade. Afinal, ele morreu com 71 anos, que para a altura era uma idade avançada, e bastante miserável, fragilizado e envelhecido. Nuno Álvares era filho de um prior da Ordem de Santiago, uma ordem religiosa e militar muito importante na Idade Média em Portugal. E desde jovem ele já estava bastante imiscuído na nobreza portuguesa. Tanto é que ele era grande amigo do Dom João I de Portugal, o mestre de Avis, o qual também já era mestre de uma outra ordem militar religiosa, que era a Ordem de Avis. Nascido no dia 24 de junho de 1360 e faleceu no dia 1º de novembro de 1431. Ou seja, morreu no dia de Todos os Santos. Com apenas 16 anos, ele casou-se com uma senhora alguns anos mais idosa, viúva e bastante nobre. Com ela, ele teve alguns filhos, sendo que apenas uma filha chegou à vida adulta. E esta filha foi uma das fundadoras da dinastia dos Bragança. Afinal, ela casou com o primeiro duque de Bragança, que por sua vez era filho do Dom João I de Portugal. Ou seja, o Nuno Álvares, ele tornou-se cunhado do rei de Portugal. Portanto, uma pessoa muito importante e bem influente na realeza portuguesa. Não por acaso, ele tornou-se o condestável, o segundo condestável da história de Portugal, que teve outros 24 condestáveis, e este cargo militar, ele é de grande importância, seria equivalente a um general romano. Ele substituiu o cargo de alferes mor. A habilidade, a importância, a genialidade e bravura do Nuno Álvares é tanta que ele foi citado 14 vezes no Os Lusíadas, nosso grande Camões. E isso é muito justo, afinal, ainda bem jovem, com 20 e poucos anos, ele foi muito atuante em várias batalhas de Portugal contra Castela. Vamos lembrar que naquela altura havia uma crise na sucessão. O Dom Fernando, ele havia falecido e o rei de Castela, que era casado com uma irmã legítima do Dom Fernando, estava interessado no trono português. Todavia, havia o amigo dele, o Dom João I, o qual era irmão ilegítimo do Dom Fernando, que também aspirava ao cargo de rei de Portugal. Dessa forma, especialmente entre 1383 e 1385, ele lutou bravamente em batalhas contra os espanhóis, numa batalha muito famosa que foi conhecida como a de Aljubarrota. Ele também atuou em Ceuta contra os mouros, os marroquinos, e foi uma pessoa realmente muito próxima do rei Dom João I, o qual o visitou até próximo da sua morte. Este rei concedeu-lhe muitas terras e muitos títulos, como mordomo-mor, conde de Barcelos, conde de Ourém e conde de Arraiolos. Ou seja, o Nuno Álvares teve terras desde o norte, passando pela região mais central, até o Alentejo. Muitas zonas de Portugal e zonas importantes.
Há quem diga que ele era dono de quase metade de Portugal. Todavia, muito generoso, ele também doou muitas de suas terras para militares próximos, para amigos, e posteriormente para a família, para os seus descendentes. Após a morte da sua esposa, ele resolveu se dedicar à vida religiosa. Tornou-se carmelita, ele entrou na Ordem do Carmo em 1423, portanto com uma idade mais avançada, e isso no convento do Carmo, o qual ele mandou construir como forma de cumprir um voto. Ele realmente era uma pessoa muito piedosa e generosa. Ele percorria as ruas de Lisboa e distribuía esmolas a quem precisava. Conta-se que no convento havia um grande caldeirão, o qual ele costumava usar em suas campanhas militares, no qual ele fazia refeições para distribuir aos pobres. Após sua morte, ele foi enterrado neste convento, e lá havia um epitáfio que é o seguinte: aqui jaz aquele famoso Nuno, o condestável, fundador da Sereníssima Casa de Bragança, excelente general, beato monge, que durante a sua vida na terra tão ardentemente desejou o reino dos céus depois da morte, e mereceu a eterna companhia dos santos. As suas honras terrenas foram incontáveis, mas voltou-lhe as costas. Foi grande príncipe, mas fez-se humilde monge. Fundou, construiu e dedicou esta igreja onde descansa o seu corpo. Hoje em Lisboa, no Campo do Ourique, há uma igreja dedicada a ele, a Igreja do Santo Condestável, onde repousa o seu corpo. E após ser beatificado no início do século XX, em 2009, o Papa Bento XVI anunciou a canonização do Beato Nuno de Santa Maria, filho desta bonita terra de Cernache do Bom Jardim. Aliás, essas imagens que vocês estavam a ver eram da igreja do Seminário das Missões, a qual havia um mapa-mundi feito em azulejo com as missões portuguesas, as missões religiosas, e posteriormente a belíssima igreja matriz dedicada a São Sebastião. Além de haver imagens e referências do Santo Condestável, filho dessa terra, em ambas as igrejas, também há uma fonte dedicada a ele e o nome de uma rua, uma placa numa rua que fala que ele é filho aqui desta terra. Bom, espero que tenham gostado deste conteúdo. A história do Nuno Álvares é muito maior, não deu para explicitar tanto, mas aqui foi um humilde resumo que eu fiz para homenageá-lo, uma vez que ele é tão homenageado e reconhecido em sua terra. Obrigado a todos pela presença, um grande luz abraço e até a próxima!